Fala galera da Jubli, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade aí ao desafio bíblico, tá? Então hoje nós vamos aí continuar falando do livro de Gênesis, capítulo 18, 19 e 20. E vamos dar um panorama aí dentro desses capítulos e tentar aqui talvez entender algumas coisas que estão acontecendo, claro, de uma maneira bem superficial, rápida, né? Mas acredito que é algo para estimular vocês, né, a buscar mais, né, e aí garimpar mais os textos bíblicos a fim de ter revelações de Deus. Amém? Então vamos começar então pelo capítulo 18 do livro de Gênesis, que o título vai dizer assim na minha Bíblia: o Senhor e mais dois anjos aparecem a Abraão, né? E o capítulo começa assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Então o que está acontecendo aqui, né? No capítulo 17, um capítulo antes, para ajudar a gente a entender o 18, Deus ele aparece para Abraão, faz a confirmação ali da promessa com Abraão, de descendência, de terra, de bênção sobre a vida de Abraão. Deus vai ali mudar o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão, que Abraão significa pai de multidões, pai de nações. Ele faz essa promessa a Abraão, e ali Deus também faz a promessa de um filho a Abraão. E desse filho veria a descendência de Abraão, e uma descendência que seria numerosa, populosa, que não se daria para contar. E então Deus também faz com Abraão uma aliança. Deus pede para que Abraão faça uma aliança e institui ali a circuncisão, e Abraão, então, da idade de 99 anos, é circuncidado, né? Ele, a sua casa, Ismael, né? E todos os homens, né, da sua casa passam pelo processo de aliança e circuncisão. Após essa aliança que Abraão faz ali com o Senhor aparece para ele, e ali Abraão de imediato, uma característica que Abraão já demonstra aqui logo nos primeiros versículos do capítulo 18, é a adoração espontânea, né? Abraão é um adorador, e ele mostra-se como adorador, querendo adorar ao seu Deus, querendo adorar ao seu Senhor. Ele reconhece que é o Senhor, ele reconhece que são anjos que estão ali, ele deseja adorar, lavando os pés deles com comida, né? Ele quer preparar um bolo para eles, né? Ele insiste para que aqueles homens então entrem na sua casa, e Abraão adore aqueles anjos. E uma nota muito interessante é que o Senhor recebe a adoração de Abraão, ficando ali com ele. E Deus vai mais uma vez confirmar a Abraão que ele será pai de multidões, que ele terá um filho, né? E a Bíblia vai dizer que Sara já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara já não menstruava mais, o ciclo que toda mulher passa, ou que indica que Sara já era avançada de idade e muito possivelmente já estava na menopausa, né? O que seria aos olhos humanos talvez impossível, né? E diz a Bíblia que Sara está ouvindo de canto, e ela ri disso porque não acredita, talvez duvida. E o Senhor, sabendo do coração de Sara, ele questiona Abraão e fala assim: por que Sara está rindo? Por que você riu, Sara? Há alguma coisa impossível para mim? Olha só, para você ver Deus confrontando, né, a fé de Sara. E aí Sara fica com medo, e ela fala que não ri. Ela mente, né? Ela fala: não, eu não ri por medo. Então aí Deus dá a data certinho: ao ano que vem, nessa mesma data, eu voltarei a ti, você terá um filho. Aí o Senhor mais uma vez confirma com Abraão a sua promessa de um descendente vindo de Abraão e de Sara. Deus ali também, nesse encontro com Abraão, ele começa a revelar ali a Abraão o que ele desejava fazer com Sodoma e Gomorra. Deus ele desejava destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala que Sodoma e Gomorra era uma cidade ímpia e havia subido todos os seus pecados a ele. O Senhor então decidiu destruir aquela cidade. Abraão, sabendo que naquela cidade morava o seu sobrinho Ló, Abraão, movido por compaixão por Ló, começa a interceder agora pelos homens daquela cidade, né? Começa a conversar com Deus, a interceder pelos homens daquela cidade. É algo bem legal que Abraão fala assim: Senhor, havendo 50 justos em Sodoma, o Senhor ainda assim destruirá toda aquela cidade? Ou seja, os justos vão pagar pelos injustos? E aí Deus fala para Abraão: não, se tiver 50 justos, eu não destruiria aquela cidade, indicando que não tinha nem 50 justos naquela cidade. Então Abraão agora vai diminuindo o número. Senhor, se houver 40 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade? O Senhor, se tivesse 40 justos, eu não destruiria. E aí Abraão vai diminuindo, ao ponto que chega ali a 5 pessoas. Senhor, se houver 5 justos naquela cidade, o Senhor não destruiria? Diz a Bíblia que Deus ouve Abraão, mas não dá resposta para ele, indicando que nem 5 justos tinha naquele lugar. E Deus então sai de cena. E aí diz a Bíblia, no verso 19, 2 anjos, né,
aqueles que estavam com o Senhor ali em Abraão, vão até Sodoma, e Ló vê esses anjos passando. Olha que interessante, uma outra característica de adorador: Ló reconhece aqueles anjos, Ló reconhece aqueles seres como seres celestes, e agora o coração de Ló é movido também a adorar. Diz a Bíblia que Ló insiste para aqueles homens, que aqueles homens entrem na sua casa e fiquem ali com ele, né? E que ele adore aqueles anjos com um banquete, né? A Bíblia diz que ele fez assar pães asmos, né? E deu aqueles anjos comeram. Diz a Bíblia que antes deles se deitarem, já tarde da noite, homens daquela cidade que tinham ficado sabendo que aqueles anjos estavam ali, cercam a casa de Ló e começam a bater na porta insistentemente, querendo entrar, falando para Ló: nós sabemos que você tem abrigado homens aí, tire-os para fora, para que nós tenhamos relações com eles. A Bíblia deixa claro que aqueles homens eram perversos, homens maus, homens iníquos, e queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. E Ló, um adorador movido ali de compaixão, né, íntimo amor, né, íntimo respeito para aquela santidade, Ló, ele não deixa isso acontecer, não deixa eles profanarem a santidade dos anjos, e Ló ainda oferece as suas filhas virgens como uma forma de tentar barrar aqueles homens. Diz a Bíblia que aqueles homens vão tentar tomar Ló à força, tentar tomar os anjos à força. E os anjos então protegem Ló e a sua família e ferem aqueles homens com uma cegueira. Correndo à noite, né, pela manhã, os anjos avisam a Ló e a sua família que eles havia um propósito deles estarem ali. O propósito deles estarem ali era destruir Sodoma e Gomorra. Ló então vai avisar as suas filhas, vai avisar a sua esposa, vai avisar os seus genros, né, namorados das suas filhas, que eles deveriam sair dali o mais rápido possível, porque o Senhor destruiria aquele lugar. Mas diz a Bíblia que eles vão zombar de Ló, vão tirar Ló como um doido, um varrido. Olha que interessante, assim como zombavam de Noé. Lembram de Noé? Né? Noé também falava aquilo que viria um dilúvio e que Deus destruiria tudo, e aqueles homens não acreditavam em Noé, antes zombaram dele, e só Noé e a sua família foi salvo. Assim também era Ló, que avisando a sua família que viria uma destruição. Talvez assim também somos nós, por que não? Nós também temos anunciado a vinda de Jesus, a volta do nosso Cristo, e muitas pessoas ainda zombam de nós, né, porque não acreditam nisso, não acreditam que seja real essa palavra. Mas nós cremos firmemente nessa palavra, o que essa palavra diz. Essa palavra diz que ele voltará e buscará a sua igreja. É nisso que nós cremos. Talvez, mesmo que nós tenhamos sido zombados, vale a pena ainda continuar crendo na palavra. Amém? Então, Ló ali, ele avisa, mas ele é tido como zombado, e eles dormem aquela noite, e pela manhã os anjos acordam eles, né, dizendo para Ló: você precisa sair, porque nós precisamos destruir a cidade, e nós não vamos destruir enquanto você não sair. Diz a Bíblia que Ló demora um pouco para pegar suas filhas, pegar suas coisas. Os anjos então tiram Ló dali, né, e levam Ló para um outro lugar, para uma outra cidade próxima, ao qual Ló mesmo havia pedido para deixar, e eles destroem aquele lugar. Né? A Bíblia diz que descia chuva de enxofre do céu, chuva de fogo, e Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída por causa do seu pecado. Dentro desse fato acontece algumas coisas bem curiosas, ao qual os anjos dão uma ordem para Ló: Ló, saia da cidade, mas não olhe para trás, fujam, saiam daqui, saiam em segurança. E os anjos tiram Ló, a sua esposa e as suas duas filhas. Mas diz a Bíblia que a mulher de Ló, ela olha para trás, significando talvez uma saudade, significando talvez um apego forte que estava no seu coração ali naquela cidade de Sodoma, de Gomorra, talvez um desejo de não sair. Algo interessante também é que Ló, ele não fica na cidade onde ele mesmo pediu para ele ficar. O que dá a entender que ele sente medo de ficar naquele lugar, achando que ali também será destruído. A Bíblia diz que ele e suas duas filhas vão habitar nas montanhas, e uma das suas duas filhas, a mais velha, ela tem uma ideia de continuar a geração de Ló. Ela olha para a mais nova e fala assim: não há mais homem, o nosso pai já é velho e não há mais homem na terra, nós precisamos continuar a descendência. Então a filha mais velha, diante disso, ela toma uma atitude de embriagar o seu pai, de embriagar a Ló, e à noite ela ir se deitar com ele, e aí eles têm relações sexuais de filha com o pai, ou seja, um incesto, algo que é abominável aos olhos de Deus. E elas fazem isso porque elas acham que não tem mais homem, não teria mais homens para elas casarem, e não haveria mais descendência. Diz a Bíblia que a mais velha se relaciona com o pai e vai ficar grávida. Depois a mais nova também se relaciona com o pai, tendo o segundo incesto, e vai nascer duas crianças dessa relação, Moabe e Amon. O filho da mais velha, Moabe, e o filho da mais nova, Amon. Desses dois vão sair duas descendências, os Moabitas e os Amonitas. Olha que interessante, guarde bem esse nome, Moabitas e Amonitas. Durante esse estudo você vai ouvir falar muito deles, e você sempre vai ouvir falar deles
contra o povo de Israel. Deus agora vai usar esses dois povos que vão sair dessas duas crianças, dessas relações incestos, para subjugar o povo de Deus em algumas batalhas. Por exemplo, quando eles vão conquistar a terra de Canaã, um dos primeiros povos a eles serem enfrentados são os amonitas, fruto de uma relação não aprovada por Deus, porque essa não era a vontade de Deus. Assim nós encerramos o capítulo 19, vamos para o capítulo 20 agora. No capítulo 20, Abraão vai habitar em Gerar. E quando Abraão vai habitar em Gerar, ele sente medo de que aqueles homens, né, o rei de Gerar, pessoas que moram em Gerar, não sejam tementes a Deus como ele é, não conheçam um Deus que ele serve. E ele tem medo de que ele, sendo mais velho que a sua esposa, ao se identificar como marido de Sara, o rei daquele lugar, por Sara ser formosa, ele mate Abraão e tome Sara por mulher. E quando ele chega ali, então, em Gerar, a Bíblia diz que o nome do rei de Gerar era Abimeleque. Ele mente, né? Ele mente entre aspas, né? Ele conta uma meia mentira, na verdade. Ele vai dizer que Sara é sua irmã. E não está errado. Se você discorrer o capítulo 20, você vai descobrir que Sara realmente é uma meia irmã de Abraão. Ela é filha do pai de Abraão, mas não é filha da mãe. Então, não é uma mentira completa, é uma meia verdade. Mas essa meia verdade, não contada direito, gera uma baita de uma confusão. E nós vamos ver aqui no capítulo 20. Abimeleque, rei daquele lugar, vendo que Sara era formosa e solteira ao seu pensamento, porque o que tinha chegado para ele é que era irmã de Abraão e não esposa, ele decide então tomar Sara como uma de suas concubinas para servir no seu palácio, talvez até para ser uma de suas mulheres. Mas diz a Bíblia que Abimeleque, quando vai se deitar à noite, Deus o visita em sonhos. Olha que interessante, você pode ler aí o versículo 3 do capítulo 20, né? Vai dizer que Deus visita Abimeleque em sonhos e vai alertar Abimeleque daquilo que estava acontecendo. Ou seja, vai desmentir Abraão. Deus vai falar assim: Abimeleque, essa mulher que você está, ela é casada, né? E você não pode tomá-la por mulher, porque senão você vai morrer. Devolva essa mulher para Abraão. E aí nós vamos ver Abimeleque então triste com Abraão pela mentira que Abraão havia contado. E agora Abimeleque, que também era temente a Deus, ele toma Sara e vai levá-la de volta para Abraão e vai questionar Abraão: por que, Abraão, você mentiu pra gente? Poxa, você poderia ter matado a minha casa, você poderia ter matado a minha família. E Abraão ali, então ele mostra, ele falou: poxa, eu não sabia que você também era temente a Deus, então eu preferi mentir com medo. Então Abimeleque então devolve Sara por mulher, abençoa Abraão e pede que Abraão ore por ele. E diz a Bíblia, olha que interessante, que Abraão vai orar agora por Abimeleque, e quando Abraão termina de orar por Abimeleque, diz a Bíblia que Abimeleque é abençoado e as madres das suas mulheres são abertas, e aquelas mulheres agora podem ter filhos, coisa que elas não podiam antes. Olha só, a oração de Abraão veio com uma bênção de fertilidade sobre a casa de Abimeleque. Então a presença de Abraão gerou bênção para aquele lugar. E assim nós encerramos o capítulo 20. Então eu espero que você aí fique firme, ligadinho nesse desafio. Espero que você esteja gostando. E vamos junto aí. Um abraço. Deus abençoe.